Olá, meus amores, bem-vindos à aula de gramática. A nossa aula de hoje é sobre sílabas. A gente vai dar uma olhada sobre a questão de divisão silábica, né? E como são classificadas as palavras pela quantidade de sílabas que ela tem, tá bom? Então, peguem um livrinho de gramática e vamos começar aqui a nossa aula para a gente acompanhar, tá bom? A página é 39 e 40, tá? A gente inicia na página 39. Vamos aqui entender o que é uma sílaba. Sílaba é a pronúncia em um só impulso da voz de uma vogal ou de um grupo de fonemas que formam a palavra. O que é fonemas, né? Fonemas, né, lembrando, a gente já estudou sobre isso, mas vamos relembrar. Fonema é o som de uma palavra, é o som de uma letra, né? Ou de uma sílaba, no caso aqui. Certo? É o som que a gente emite quando pronuncia uma sílaba, uma letra, certo? Aqui a gente tem um texto que tem no livro de vocês, né? A gente vai dar uma lida nesse texto. Então vamos acompanhar aqui. Era uma vez um menino triste, magro e barrigudo do sertão de Pernambuco. Na soalheira danada do meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo. Você aí, menino, para onde vai essa estrada? Ela não vai não, nós é que vamos nela. Engraçadinho de uma figa, como se chama? Eu não me chamo não, os outros é que me chamam de Zé. Olha aqui, pegando um trechinho desse texto, notem aqui que eu destaquei em vermelho essa palavra, que é a palavra que é barrigudinho, e essa outra aqui que é Pernambuco. Por que eu destaquei? O que tem nessas duas palavras nesse trecho aqui para ser destacada? Olha aqui, tem uma separação silábica, né? A verdade é que a palavra não está separada sílaba por sílaba, né? Eu separei uma parte da palavra, foi preciso separar uma parte da palavra. Isso por quê? Porque não coube toda a palavra na linha, então eu preciso separar. Essa é a importância da gente aprender como separar as sílabas, porque nesses momentos, como por exemplo numa produção de texto, quando você está escrevendo um texto, você precisa saber como separar a sílaba corretamente, né, das palavras, como separar corretamente, para caso você chegue quando estiver escrevendo, tenha uma palavra que não dê para escrever toda naquela linha, você saber quando você pode colocar ali o hífen para poder separar e continuar na outra linha, certo? Olha aqui. Muitas vezes, quando escrevemos, precisamos separar as sílabas das palavras porque o espaço da linha não é suficiente. Então, foi o que eu acabei de falar. Quando o espaço da linha não é suficiente, como eu usei aqui o exemplo, né, de barrigudinho, ó, não deu para escrever a palavra toda, eu coloquei o hífen, separei e continuei na próxima linha. A mesma coisa com Pernambuco. Aqui um detalhe. A palavra Pernambuco, eu não poderia separar colocando o M para cá. Se eu fizesse isso, estaria errado, certo? Então, por que eu coloquei exatamente aqui? Porque essa é uma sílaba toda, não é uma sílaba toda, não é só o na, é o não. Então, é importante saber como separar as palavras, tudo bem? Vamos prosseguir aqui. De acordo com o número de sílabas, as palavras podem ser monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Essas são as classificações para as palavras, dependendo da quantidade de sílabas que ela tem, certo? Vamos entender melhor isso aqui. O que é monossílaba? É quando a palavra é constituída apenas de uma sílaba. No caso do não, a gente não consegue separar o não, porque não já é uma sílaba só, certo? Se essa palavra é constituída de uma única sílaba, então a gente chama ela de monossílaba. Dissílaba é constituída por duas sílabas, né? Então, se eu tenho uma palavra com duas sílabas, como aqui a palavra casa, né? Eu tenho uma
duas. Tem duas sílabas, então essa palavra é dissílaba. Trissílaba é quando constituída por 3 sílabas, né? Olha um exemplo aqui. Menino. A gente tem 1, 2, 3. Temos 3 sílabas, portanto, a palavra menino é trissílaba. E aqui, polissílabas, né? São quando as palavras são constituídas por 4 ou mais sílabas, certo? A gente tem um caso aqui de engraçadinho. Olha quantas sílabas a gente tem em engraçadinho. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Temos 5 sílabas. Então, essa palavra, a palavra engraçadinho, é uma palavra polissílaba. Bom, chegamos ao final da aula, né? A aula foi bem curtinha, bem rápida, mas não se esqueçam de jeito nenhum de pegar o livro de vocês, de ler, né? Para entender melhor, né? É sempre importante, sempre importante. Não se prendam só. A aula. É bom também, se tiver alguma coisa que você não entendeu, dá uma olhada de novo na aula, né? Pausa, volta, assistir de novo, para poder conseguir fazer a atividade bem direitinho. E a atividade é da página 41, tá? É importante fazer a atividade, então não esqueça, faça a atividade. E é importante trazer no dia 8, na sexta-feira, o livro, para poder ser feita a correção, tá bom? Então é isso. Beijos. Até a próxima aula. Bons estudos.